gente já conhece a linguagem do cinema, né? Porque a gente cresce assistindo filme e isso permite que a gente preveja algo que vai acontecer, algo que tá errado, identificar sem saber, identificar o que tá errado mesmo sem saber o que é. Tipo, quando tu vê um negócio, tu fica assim, nossa, mas o que foi isso? Pra que serviu isso? E tu sabe que tá errado, mas não sabe por quê. Por isso que a gente sabe identificar quando o filme é bom, quando o filme é ruim, né? Enfim, a gente cresce com essa linguagem. Mas pra aprimorar ela, pra saber, assim, definir, é interessante saber os termos. A gente ouve falar muito, né, de take, curta, ou nossa, esqueci o nome agora. Claquete. A claquete. Aí, outra coisa. Tem vários filmes que são considerados obras de artes, assim, geniais. Porque eles quebraram alguma regra. Eles fazem um negócio diferente que marca, assim. Tu não tem como esquecer aquele filme. São filmes muito bons. É um filme pensante, assim. Tu vais pensar. Mas, enfim, tu pode quebrar as regras. É até legal quebrar essas regras, fazer algo diferente. Mas não tem que ter sentido. Então, pra te conseguir quebrar a regra propositalmente, de forma que seja arte e não um erro, tu tem que saber identificar as próprias regras, né? Então, eu falei regras, mas enfim, não são necessariamente regras, são só ordens, né? Recomendações. Temos os termos aqui. O que é set? É o lugar onde acontecem as filmagens. Set de gravação, né? O roteiro / script é a forma escrita de qualquer espetáculo audiovisual. Ou seja, tu escreve tudo que vai acontecer na obra. Você pode especificar dando as falas que cada personagem vai falar. E esse é o roteiro. Ele meio que vai guiar a história do vídeo, do filme. Temos os quadros. São as imagens individuais que em sequência geram o vídeo. Basicamente, quando tu pausa o vídeo e dá aquela imagem ali do lado, é um quadro. O ritmo normal, cinema, é 24 quadros por segundo. Mas, na prática, o que interessa é que seja superior a 11 imagens por segundo. Para que tenha a ilusão de movimento, mas pode... Enfim, 11 seria tipo o slow motion, que ainda dá pra entender que tá acontecendo algum movimento ali, mas ele tá bem lento, né? Ele pode acelerar os quadros por segundo, vai parecer que tá mais rápido, enfim. Tomada / take. Tudo que é gravado pela câmera desde que ela é ligada até o momento que ela é desligada. Ou seja, toda a gravação da câmera. Plano / shot. A sequência de imagens em movimento mostrada ao espectador sem interrupção de qualquer tipo. A gente já visto, né? O que é um plano antes, na questão de enquadramento. Ele é a parte do vídeo que é mostrada sem nenhuma interrupção, tipo de corte ou de que muda o plano. Quando a imagem fica numa posição e grava e não corta nem nada. Vou só voltar pra fechado, geral, médio, plano. Esses vídeos assim gravados num enquadramento específico, assim, é o plano. Cada vez que um plano é repetido, dizemos que trata-se de uma nova tomada. Isso fica registrado na claquete da seguinte forma. Tomada porque a gente viu ali, né, que é a parte gravada da câmera. Então, se tu tá gravando só num plano, automaticamente quando tu desliga a câmera pra gravar em outro plano, tu terminou a tomada. Como plano 27, tomada 1. Plano 27, tomada 2. Que é aqui, ó. E tu coloca a produção. Acho que eu estou vendo no mouse, né? Produção. Qual o nome da tua produção, né? Audiovisual. Aí tu coloca qual a cena, qual o take, que é a tomada aqui, né? Tomada 2, a tomada 1. E o plano. E as repetições acontecem até que o plano seja corretamente filmado, na opinião do diretor. Tu quer gravar o plano 27 lá, que é só focado um plano fechado na cara da moça. Aí tu vai gravando tomada 1, tomada 2, tomada 3 até dar certo. Aí que diz o diretor, né, e qual a câmera. Cena. É o conjunto de planos que acontecem no mesmo momento e ambiente. Ou seja, pode ser
com um plano mais aberto, mais fechado, mas é tudo no mesmo lugar. Filme. Um espetáculo de imagens em movimento narrando um acontecimento em sucessão temporal, formado por uma ou mais cenas. É um vídeo, né? Várias cenas que narram uma história. Corte. A passagem instantânea de dois planos, quando um plano é passado para o outro. Surge um plano e logo surge outro. Um corte. Sequência. Conjunto de planos cena que estão ligados pela narrativa. O lugar pode variar, mas a ação tem continuidade lógica de acordo com a narrativa. Aqui não é necessariamente uma cena, tá? Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser uma cena só, que são vários planos, ou pode ser várias cenas em lugares diferentes, mas eles são ligados pela narrativa. Níveis de linguagem cinematográfica. Câmera objetiva. Simplesmente mostra o que acontece na cena de um ponto neutro, contextualizando o ambiente e personagem. A visão do narrador é em terceira pessoa. Ou seja, é qualquer visão da câmera que narra o que está acontecendo sem tu fazer parte da história. Só ver o que está acontecendo. A câmera subjetiva, ela assume a visão de um dos personagens da cena. A câmera passa a se comportar segundo a visão e movimentos do personagem em questão. Ela é em primeira pessoa. Aqui, daí tu já tem a visão como se tu fizesse parte da história, né? Como um dos personagens. O tipo de plano resultante do uso da câmera subjetiva é chamado ponto de vista, que tu vê pelo ponto de vista do personagem, né? O plano que informa ao espectador quem é o dono dos olhos chama-se determinante. Esse daí já é por câmera objetiva, porque ele vai mostrar o personagem, né? Além do corte propriamente dito, há outras possibilidades de passagem entre dois planos, A/B, o que constitui, de certo modo, a pontuação cinematográfica. Resumindo, corte. O plano A é imediatamente sucedido pelo plano B, A/B. Fade out ou fade in. No fim de um plano, a imagem escurece, ou, no começo de um plano, a imagem surge do negro. Fusão. O plano A é sucedido pelo plano B, de forma gradual, dando a impressão da fusão entre os planos. E claro que tem outros efeitos, né? E daí o plano A e o B são sucedidos por manipulação de luz, ficou muito claro, e daí vira outra cena. Ou por efeitos computadorizados. O montador é quem organiza a ordem dos planos e cortes, dando ritmo ao filme. Por isso, ele deve tomar cuidado com a continuidade e coerência narrativa. 3 situações de corte mais comuns em relação à continuidade. Cutting, sempre que o plano B, em enquadramento mais fechado, mostra parte do plano A. É preciso muito cuidar com a continuidade, porque ele vai mostrar... ele vai dar meio que um zoom. Mas você tem que cuidar o que tu quer narrar aqui, né? Porque a gente vai ver aqui, ó, que o pullback, sempre que o plano B em enquadramento mais aberto mostra o que o plano A já mostrara. Também é preciso cuidar com a continuidade. Aqui, é basicamente um inverso do outro. Aqui ele dá meio que um zoom ao contrário, né? E aqui ele dá um zoom realmente. A gente começa com o plano B, plano A, e termina com o plano B, que é o rosto dele fechado. Aqui, o plano A meio que contextualiza o que está acontecendo e o plano B mostra a expressão específica do cara. Já no plano A, primeiro ela mostra a expressão da moça ali, para depois mostrar o que está acontecendo. Esse aqui dá mais suspense. Como aparece primeiro a expressão dela, tu fica curioso para saber o que está acontecendo ali. E tem o cutaway, quando o plano B leva uma imagem que não pertence nem está contida no plano A, numa continuidade direta. Relaxe. Aqui é só para narrar especificamente 2 pontos de vista, né? 2 pontos da câmera, assim, diferentes. Aqui eu acho que não é tão importante cuidar a sequência, porque se fosse primeiro esse aqui, depois ela, é só se for na ideia de suspense, que nem teve nesse daqui, no pullback, né? Tudo bem. Os núcleos de uma produção. Simplificando em 3 partes uma produção audiovisual. Mesmo documentários contemplativos sobre a grama crescendo ou ficções experimentais que têm como personagens nuvens inteligentes, precisam ter uma história previamente escolhida e formatada para virar um filme,
o que no cinema se chama roteiro. Trabalhar duro em função das dificuldades de contar essa história com imagens e sons, ou seja, desenvolver um esquema organizado de produção que envolve muitas pessoas e processos. Aqui meio que tu vai começar a andar assim na parte prática. Escolher entre as milhares de possibilidades narrativas e estéticas quais são as mais adequadas para cada momento no filme, ou seja, ter uma direção. Logo, os três núcleos básicos para a realização de uma produção audiovisual são o roteiro, que é a turma que desenvolve a história em sua forma cinematográfica. As pessoas escrevem roteiro. E como escrevem? Na literatura, quase sempre é apenas uma pessoa que cria e concretiza a história na forma de um conto ou romance. Duplas são raras, trios quase inexistentes. Na questão da obra literária, tá? Porque na questão da produção audiovisual, é bem comum ser duas pessoas, assim. Ou pelo menos uma faz e a outra revisa. Quer dizer, não é bem comum, mas acontece. Assim, 50%. Produção. É a turma encarregada de tocar todos os processos que transformarão o roteiro em filme. De certa forma, a direção também faz parte da produção, mas vamos mantê-la separada, por razões que logo foram claras. Produzir um filme envolve. Enfim, a produção é assim da parte de tu organizar quem eu vou escalar pra fazer tal personagem. Onde que a gente vai gravar. A direção é a turma encarregada de tornar o filme bom, ou ótimo, ou excepcional, uma obra de arte. Mas se o seu filme ficar simplesmente bom, pode marcar a festa e convidar todo mundo. Eu pago cerveja, ou suco laranja. A produção cria possibilidades do filme existir. A direção tem a tarefa de fazer aquela mágica, aquele encantamento de que já falamos antes, de modo que o filme provoque risos ou lágrimas, ou pelo menos seja acompanhado com interesse até o fim. Sem direção, o filme não tem alma, é só um corpo que anda sem razão, um morto-vivo idiota que merece um tiro de misericórdia. Aqui é muito específico, é porque eu tirei de um site, mas eu tirei a parte que assim que eu achei que era relevante, não dava pra resumir. Enfim, né, a direção é a pessoa que comanda tudo e vê se tá tudo assim sincronizado. Aquela música ali combina com a cena. Não, tá ótimo, ok. Assim, ela meio que, como eu falou ali, dá a alma, né? Escolher entre as milhares de possibilidades narrativas e estéticas quais são as mais adequadas para cada momento do filme. Ou seja, ter uma direção. Como é que tu desenvolve essa parte? Entre as milhares de possibilidades narrativas e estéticas, escolher qual é a adequada. Essa questão de tantas possibilidades, tu vai criando a tua. Assim, tipo, tu pensa num desenho. O que tu vai desenhar? Tem muitas possibilidades de onde tu colocar cada ponto, cada traço. Só que tu não precisa saber todas. Só precisa desenvolver a tua. Tendo como exemplo as outras coisas que tu já viu. As outras artes que tu já viu. Pra te saber como tu pode aprimorar a tua linguagem, modelar teu filme pra ele ficar interessante, tu tem que consumir filmes, tem que consumir obras de uma produção audiovisual. Então, assistam filmes, vocês vão desenvolver a sua perspicácia em relação à linguagem.